Boa tarde a todos. Queria agradecer à FAO pelo convite, o Milton, o Ângelo. É muito bom voltar aqui para casa, né, depois de tanto tempo, especialmente para falar de madeira. Na minha época, no terceiro ano, tinha um dito assim que passava de turma para turma, que se não tivesse pilotia espelho d'água em pena de concreto, não passava. Não sei se ainda é verdade isso. Cadê o Milton? Eu acho que não, né? Porque agora, pelo menos, a gente está vendo essas mudanças aqui muito, muito positivas. Também queria aproveitar para citar uma pergunta que a NET fez hoje de manhã, mas tinha muito poucos alunos aqui, que é para pensar como seria o prédio da FAO feito pelo Artigas se a estrutura fosse de madeira, né? Então, acho que é uma reflexão muito boa também, para a gente pensar como produzir arquitetura, também sobre uma nova ótica. Eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Silvicultura, uma associação industrial de Capão Bonito, e a minha empresa, que a gente produz telhados industrializados para obras de sequenciais, industriais e não aparentes, né? Para grandes incorporadoras com obras repetitivas. Mas antes eu queria fazer uma reflexão, até colocando alguns números que já foram apresentados hoje de manhã e que eu queria contextualizar de uma maneira um pouquinho diferente. Isso aqui é um restaurante nos Lençóis Maranhenses, né? Onde tudo é absolutamente madeira, mas a sensação térmica que a gente tem ali dentro é de pelo menos uns 10 graus a menos do que está do lado de fora. E aí um prédio até meio pouco impressionante aqui, depois que a gente viu a palestra do Martin, mas é um hotel no Canadá. Quer dizer, independente do estágio de evolução que a população se encontra, a madeira sempre foi e vai ser sempre um material muito amigável para a construção dos edifícios, né? E a gente já pôde ver isso aqui com uma tecnologia impressionante. Queria retomar umas coisas aqui, desculpa os colegas aí que já sabem do que se trata, porque isso aqui é muito básico, mas eu acho que é bom dar uma refrescada, principalmente para os alunos, que a gente fala de sustentabilidade, e muita gente que não entende por que madeira é sustentável, né? Isso aí é aquela famosa equação da fotossíntese, que a gente estuda no vestibular e depois esquece, né? Quer dizer, o que é a árvore, né? A fábrica da madeira? Ela transforma CO2 mais água em celulose, né? E o fundamental para essa fábrica é a energia solar, que é exatamente o que o Brasil tem de bom, né? Muita energia solar. Então, a quantidade de conversão de CO2 em celulose é diretamente proporcional à quantidade de energia solar que a gente dispõe. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que a madeira é uma pilha de energia solar, né? E contém carbono, ou seja, a grande massa da madeira não vem da raiz, não vem do nutriente do solo, vem do ar, tira o CO2 da atmosfera e fixa dentro do material, transforma no material sólido, malhável, do jeito que a gente está acostumado a ver aí, e extremamente trabalhável. Para vocês terem uma ideia, existe uma diferença entre uma árvore em crescimento e uma árvore estável, né? Árvores em crescimento, que são tipicamente, que a gente vai falar aqui sobre florestas plantadas, consomem aí entre 18 e 35 quilos de CO2 por ano, e para produzir uma tonelada de madeira seca, sequestra quase 2 de dióxido de carbono, né? Então, esse serviço ambiental é mensurado e ele tem medidas importantes, né? Além disso, as áreas de produção de silvicultural, ou seja, você estar plantando madeira para colher, né, o fato de você estar colhendo não tira o serviço ambiental de ter um estoque permanente em crescimento. Se o primeiro talhão está com 1 ano, o segundo com 2 anos, o terceiro com 3 anos, assim sucessivamente, no final das contas, a soma desses talhões, né, mesmo que você corte eles sequencialmente, ele tem um estoque de carbono importante, né? E a gente pode comparar, né, fora isso, quanto se consome de energia para a produção de 1 tonelada dos materiais que se usam na construção civil, né? Então, a diferença é brutal. Isso é em quilo equivalente de carvão. É muita diferença, né? A diferença é gritante. Sem contar que peso também, né? Quantos caminhões... Essa é uma pergunta que pouca gente faz, né? Quanto pesa um prédio, né?
qual diferença faz quanto pesa um prédio? É quantos caminhões são necessários para transportar esses materiais até o local da obra, né? Quanto emite de fumaça dentro das cidades para transportar milhões de toneladas. Se esse prédio for 10 vezes mais leve, qual é o impacto que isso teria na qualidade de vida e nas questões ambientais? E aqui, o Milton me perguntou, bom, tenta falar sobre o estado da arte da indústria da madeira no Brasil, né? É difícil falar de estado da arte depois de ver a palestra do Martin, mas a gente tem o estado da arte. E o estado da arte está aqui. Está aqui. É a produção silvicultural nossa, né? Isso aqui, hoje de manhã, o Virgílio Viana citou que na floresta amazônica o incremento da floresta é de 1 metro cúbico hectareano, né? Isso aqui é quanto a floresta ganha em metro cúbico por hectare por ano, né? E qual o ciclo de colheita que é feito isso aqui. Então, isso aqui são para florestas plantadas, né? Para florestas comerciais plantadas. Não é à toa que a gente está nesse número aqui. Teve muita pesquisa, tem muito desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento acadêmico mesmo, né? O Brasil começou a plantar eucalipto na década de 30, se eu não me engano, com Navarro de Andrade, e depois, e nessa época, acho que ele produzia assombrosos 28 metros cúbicos hectareano, né? Que já era um assombro, vamos dizer assim. E depois, com o desenvolvimento da indústria de celulose, muita pesquisa, muito desenvolvimento na área genética do eucalipto, associado ao fato de que o eucalipto é uma árvore que se dá bem numa monocultura, né, numa floresta de uma espécie só, coisa que é impossível com as florestas, com as espécies da Mata Atlântica, da Mata Amazônica. Ela não se dá bem sozinha. E isso começou a avançar, a tal ponto que hoje o Brasil é o 4º produtor mundial de celulose e tem talhões comerciais que produzem 70 metros cúbicos por hectare por ano, que é simplesmente 10, 15 vezes mais do que os grandes produtores de celulose aqui, Suécia e Finlândia, né, que são alguns dos grandes, né. Então, nós temos, sim, uma indústria com baita potencial, com uma produtividade muito grande no que diz respeito à silvicultura. Mas também temos uma realidade díspar, né? Assim, isso aqui é o que se produz de floresta plantada. São 150 milhões de metros cúbicos de tora ano, 6,6 milhões de hectares, que equivale a 0,7% do território nacional, e gera 3 empregos diretos e indiretos por hectare. Esses são os dados da SBS e estão atualizados. E o sequestro de 64 milhões de toneladas de CO2 por ano. Isso é a realidade da indústria silvicultural brasileira, né? O que se planta e o que se produz de floresta. Vocês vão fazer a conta aqui, vão ver que aqui está dando uns 25, né? Mais ou menos, 25 cúbicos hectareano, porque também aqui tem pinos no meio, né? E tem florestas que foram plantadas, mas que ainda não completaram um ciclo de corte, porque ele vem aguentando a cada ano. E nas florestas nativas, nós temos aqueles 15 milhões que o pessoal apontou aí. Junto com isso, 1,3 milhões de hectares destruídos por ano e 60 milhões já consolidadamente destruídos de floresta nativa, né? Esse 1,3 aqui é um dado mais antigo. Pode ser que hoje já tenha caído, é provável que já esteja mais baixo do que isso. Isso aqui acho que é de 2006 ou 2008. Então, aqui, olha, em 6 milhões de hectares se produz 150 milhões. E aqui produz 15 milhões a um custo de 1/4, né, da destruição das florestas. Só para ter um exemplo, em outros países, o Japão tem 10,5 milhões de área plantada, de florestas plantadas, ou 28% do território. E a China tem 4,8% do território, que não vale nem a pena calcular aqui para não ficar muito humilhante a comparação. Mas assim, não importa se o país é grande ou é pequeno, a gente ainda está muito aquém do que deveria ou poderia estar produzindo de floresta plantada, né? Florestas comerciais. Há algumas destinações, né? Isso aqui o Marruz passou um pouco hoje de manhã. Os meus números estão ligeiramente diferentes do dele, talvez sejam um pouco mais antigos que o dele. Mas, basicamente, a gente pode ver que
florestas plantadas, 30% papel e celulose, e que não tem papel e celulose nas nativas, né? Depois tem 21% carvão, lenha e outros, cerrados, compensados e painéis. E aqui tem, na floresta nativa, carvão, lenha e 30% cerrados. Acho que o Marruz apontou 40% hoje, né? Então isso quer dizer que a floresta melhorou um pouco de qualidade no seu aproveitamento. Mas, em geral, tem aqui próximo de 60%, 70%, que é emissão de CO2. Né? Você queimou de alguma maneira, você tirou da natureza do estoque e jogou na atmosfera. E aqui também, né? Aqui também está mais ou menos. Se você pegar 30 mais 9, dá 39 que você usa para algum uso perene e o resto volta para a atmosfera. Só que você tirou antes da atmosfera. Né? Então, o que acontece com a floresta plantada? Via de regra, é usado uma área de pasto degradado. Você planta a floresta, ou seja, você diminui o estoque de CO2 na atmosfera. Depois de colhido, né, você devolve 70% daquele CO2 e 30% você usa em algum uso razoavelmente perene, construção civil ou movelaria, enfim. E a diferença para as nativas é que você tinha um estoque de carbono na mata nativa, cortou, esse carbono foi 70% para a atmosfera, ou seja, aumentou o CO2 da atmosfera, e só 30% você manteve de alguma forma como uso perene. Né? Então, essa lógica é a lógica que a gente precisa entender na hora que fala por que a madeira é um material sustentável e de que forma você se apropria desse material. Claro que se for uma floresta com corte seletivo, como a gente viu hoje cedo aqui com o manejo, a floresta continua de pé. Né? Então, o que você está tirando de lá, você está se apropriando, porque ela ia de alguma forma se decompor. A árvore ficou velha, caiu, morreu, e ela ia se decompor de qualquer forma. Então, isso é diferente para uma floresta nativa com corte seletivo, né, onde você faz um rotacionamento, etc. Então, esse conceito aqui que eu acho que era importante, talvez mais para os alunos, porque a gente está mais acostumado com esses temas, a entender a razão disso. Né? As florestas plantadas, elas são, via de regra, uma economia formal em toda a cadeia produtiva, estão próximos dos grandes centros, tem as fiscalizações, enfim, tem toda uma formalização da cadeia produtiva. E nas florestas nativas, bem ou mal, a grande parte é predominantemente legal. E aí, não é só um problema ambiental, né? Porque se você está sendo ilegal na apropriação da matéria-prima, por que você vai ser legal na hora de registrar o funcionário, ou de usar um EPI, ou de transportar isso de uma maneira correta, né? Aí isso vira um círculo vicioso, né, dessa ilegalidade. Felizmente, isso está melhorando, vem melhorando ano a ano, né, com a questão do DOF, da responsabilização criminal do cliente que compra essa madeira. Então, isso tem mudado. Mas ainda é uma ação que existe muito no país. Florestas certificadas. Qual é o problema da floresta certificada na indústria? Né? Você tem uma grande variabilidade de espécies, porque você tem que tirar X árvores por hectare, e você não pode escolher se você vai tirar só mogno, ou só ipê, ou só maçaranduba. Você tem que tirar aquelas árvores que estão maduras. Né? E isso dá um mix de madeiras grande. Esse mix de madeira tem que ser vendido e colocado no mercado. Como é que você faz para produzir um telhado, uma estrutura, alguma coisa que você tenha que dimensionar peças, se cada uma dessas madeiras tem uma característica físico-mecânica diferente? Tem uma resistência à compressão diferente, uma resistência à flexão, ou seja, uma densidade. Como é que você faz? Não faz. Né? Ou você tem que se adaptar cada vez a uma madeira diferente, vira uma loucura. Né? Então, a madeira oriunda de floresta certificada, ela, via de regra, não é adequada a um uso industrial intenso. Né? Ela é adequada, sim, a usos nobres, onde ela tem um grande valor agregado, como é o caso que foi apresentado da movelaria hoje cedo. E inúmeras outras utilizações onde o valor da floresta vai ser melhor apropriado do que numa indústria que precisa de homogeneidade para garantir produtividade. O ciclo de vida. Né? Essa é uma outra questão que envolve também as questões ambientais, que é uma discussão perene. Qual a avaliação do ciclo de vida? Se a gente pensar que um edifício tem uma média de 50 anos de vida útil, a madeira aplicada nesse edifício também deve estar cumprindo um papel de sequestro de carbono. Isso hoje não é contabilizado dessa forma, mas há muitos segmentos que pensam que isso pode vir a ser. E aí, a outra questão, essas madeiras plantadas, elas têm
baixa densidade e baixa resistência a ataques de organismos xilófagos, né, que são cupins e brocas e fungos. Então, existe o tratamento químico da madeira, que é o que garante que essas peças podem ser usadas em atividades perenes. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do tratamento, mas hoje no Brasil isso é uma atividade industrial importante, existem inúmeras indústrias fazendo esse tipo de tratamento. Os processos em autoclave, com ciclos de vácuo-pressão, então a impregnação dos produtos na parte permeável da madeira, que é o albulo no caso do eucalipto e 100% do lenho no caso do pinus, né, com produtos que impedem o ataque xilófago. Não é um produto que mata nenhum inseto, mas impede. Aumenta a vida útil da madeira e mais, ela permite que a reposição é uma vida mais longa do que o ciclo de reposição daquela mesma madeira. Se a gente está falando aí de 10 anos, 12 anos para uma madeira para serraria, né, ou 15 no caso do pinus, a vida útil que o tratamento dá é mais do que o tempo de reposição desse mesmo material. E a indústria só se utiliza de produtos preservantes aprovados pelos órgãos, né, que no Brasil é a incumbência do Ministério da Saúde e do IBAMA. Então, é uma indústria formal, regulamentada e normatizada. Existem normas e existe uma referência para se utilizar a madeira tratada nessas condições. E aí agora vamos falar um pouquinho do que se aplica, né, das aplicações que a gente tem hoje na área industrial, né, no que a gente faz industrialmente dentro da indústria da construção civil. E aí eu vou discordar do meu xará Marcelo Aflalo, em relação a que não existe uma cadeia formal. Existe, né, uma produção importante de madeira no país, e essa produção não está mais próxima da realidade da construção civil, porque ainda faltam mais elementos agregadores aí que façam o meio de campo, que a madeira existe, ela é produzida, ela é serrada, e a ponte entre uma coisa e outra, a gente está muito mal acostumado, né, no Brasil, porque a gente cresceu vendo ipê, jatobá. Então, na hora que você olha um eucalipto, um pinus, é madeira de baixa densidade, madeira fraca, mas se você dimensionar corretamente, ela serve. Nós temos normas de estrutura, nós seguimos as normas, então é possível utilizar com tecnologia a madeira que aparentemente a gente taxa de uma madeira de má qualidade, né? Esse é um empreendimento pioneiro nosso, começou em 2000, e foram essas 3.700 unidades em 800 mil metros quadrados de terreno em Sumaré, São Paulo. As treliças não chegam a ser treliças, né, porque apoiados sobre laje, então são elementos de pontaletados, na verdade eles são só organizados de maneira geométrica para facilitar a rapidez na montagem do telhado e garantir a geometria, né? Esse é o objetivo, na verdade é um telhado pontaletado apoiado sobre laje. Então isso é uma dos exemplos, foi a primeira obra que foi feita nesse sistema. Aqui tem alguns exemplos onde o sol bate quase paralelo ao plano do telhado, para ver a questão da planicidade, né, e da geometria garantida, quer dizer, são alguns dos atributos desse tipo de sistema, e aí a obra já mais consolidada. Como outro exemplo, um tipo de cobertura diferente, com treliças, aí sim, treliças de fato, biapoiadas, né, num sistema com bloco autoportante, e o telhado com aplicação de telha-chimbo, enfim, uma outra tecnologia de aplicação de telhado. Elementos de ventilação de beiral, para garantir conforto térmico. Uma outra obra também com uma outra característica, né, quer dizer, outra aplicação, que aí já é uma outra tipologia, também é um empreendimento da DP Engenharia, cobertura de alvitra, tinha que ter um cronograma muito rápido, isolação termoacústica. Qual que era o problema dessa obra? Ela tinha um telhado entre platibandas que poderia perfeitamente ser uma laje. Não fosse o fato de que é um bloco estrutural e com muitas aberturas. Então, se tivesse uma laje, a carga seria tanta que teria que praticamente grautear todos os blocos para garantir a integridade disso. Então, era uma questão de baixar o peso da estrutura do telhado. Então, são vigas I, produzidas com alma de USB e as mesas de pinos tratados, fingados, né? Muito leves, com 6,5 metros de vão, garantindo uma flecha de 1/200, se eu não me engano, com uma carga de 500 kg por metro quadrado, ou seja, está muito superior ao que seria, inclusive, a especificação de uma laje.
e com um deck de USB, que serve de suporte para a manta de cobertura, uma lã de rocha de maior densidade para ser autoportante e se ela poder ser apoiada diretamente nas mesas inferiores, um suporte para o forro de gesso e ainda uma ventilação lateral que depois dá nesses domos aqui. Então ainda tem uma circulação de ar por dentro dessa estrutura, né? E aqui com a manta alvitra já aplicada. Isso aqui é não são aplicações onde a madeira, nenhuma delas que a gente faz é uma madeira aparente, ela não está se expondo como beleza ou como um apelo comercial, é simplesmente cumprindo uma função estrutural que atende ou uma necessidade de peso, ou uma necessidade de rapidez, ou uma necessidade de padronização, enfim, entra dentro de um contexto de competitividade em que poderia ser outra coisa, poderia, mas a madeira é competitiva, né? Ela tão competitiva que a gente chega a fazer telhados na Amazônia, né? Isso aqui é uma obra da Viver em Ananindeua, que é a região metropolitana de Belém. São prédios do sistema de painéis pré-moldados, ou seja, muito rápidos, tem uma fábrica de pré-moldados, eles são montados com aquelas pontes rolantes que vocês viram, 920 unidades, e a viabilidade do sistema industrializado de madeira plantada mesmo na Amazônia. Quer dizer, não estamos vendendo madeira, né? Não é madeira que está sendo vendida no comércio, mas o sistema ele se viabiliza mesmo a uma distância de 3.000 quilômetros, porque ele é competitivo, porque é industrializado, porque tem um custo compatível e porque tem a rapidez e a eficiência que se espera dentro do sistema. Isso aqui já tem uma parte já colocada aqui e a outra não. E a gente, às vezes, como arquiteto, a gente olha para essas coisas e acha meio, né, começa a dar arrepio, né? Só que eu, depois de um tempo, eu comecei a reavaliar isso, porque se olha o que tem aqui no entorno desse bairro aqui na Ananindeua, o salto de qualidade de vida que essas pessoas têm, né? Mesmo com esses bloquinhos todos iguais, etc., que aquelas coisas que a gente, enquanto estudante, a gente achava medonho, tem algumas coisas que a gente olha, começa a olhar sob uma outra ótica, né? As coisas, felizmente, tem algumas mudanças aí que são positivas. E essa rapidez, essa eficiência industrial de construir, seja no painel de concreto pré-moldado, seja na estrutura industrializada de telhado, né? Pórticos rolantes. Quando que alguém viu no Brasil se fazer trilho para rolar um pórtico, né? Que é o que tem aqui, tá vendo? O tamanho dos... Isso aqui tem trilhos aqui em volta do prédio, e esses pórticos vão montando os painéis e ajudam a montar os telhados. Então, essa rapidez é o que permite que essa tecnologia atenda às necessidades da habitação social, mesmo num ponto distante da Amazônia. Uma outra obra, 9.500 unidades, é uma obra muito grande, nós estamos a 2/3 do final, então a 1/3 do final dessa obra. Esse é um outro sistema com paredes de concreto moldado em loco. Depois que o pessoal pega a rosca no sistema, ele é muito rápido. E isso aqui é lá em Brasília, né? Uma obra da Bairro Novo, que é uma empresa da Odebrecht. São prédios de 4 andares e casas de 2 e 3 dormitórios. E é uma obra muito grande também. Isso é uma vista do Google, de um pedacinho dessa obra. Já está com 2/3 dessas 9.500 casas executadas. E, para finalizar, o que a gente está enxergando como novos caminhos, né? 2 anos atrás, a gente sempre participei de muitas entidades, a ASTIC, que foi uma entidade que reuniu o pessoal do gesso acartonado, sempre procurando o desenvolvimento da indústria madeireira para a construção civil no Brasil e sempre tentando arranjar caminhos para que isso acontecesse. Isso só foi possível quando esse assunto foi levado para Curitiba, porque lá existe a indústria da madeira e a indústria da construção civil, elas não só se falam, como elas têm peso dentro da FIEP, né, que é a Federação das Indústrias do Paraná. Então, elas conseguem mobilizar os atores da cadeia produtiva para fazer alguma coisa que seja que resultou no SINAT, a diretriz SINAT, que foi publicada pelo Ministério das Cidades dentro do âmbito do PPQPH. O que é uma diretriz SINAT?
A diretriz SINAT é um documento público que orienta ou que dá parâmetros para sistemas não tradicionais, né, para sistemas inovadores de construção. Então, ele estabelece quais são as premissas que quem quiser utilizar para efeito do financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação deve seguir para a obtenção de uma chancela oficial para poder financiar as obras com essa nova tecnologia. Então, o IPT foi contratado, a divisão de habitação do IPT foi contratada para fazer esse trabalho, fez o trabalho com a colaboração de muita gente, e esse trabalho foi aprovado e hoje está publicado, é um documento público. Então, se alguém hoje quiser, qualquer empresa quiser produzir com o sistema de wood frame, existe uma referência técnica, né, essa diretriz SINAT, que vai te dar o caminho ao qual buscar depois um DATEC, que é um documento técnico da empresa, aí um documento proprietário, né, para você produzir residências para vender dentro do Sistema Financeiro da Habitação. Então, o caminho mais árduo, né, a parte mais árida desse trabalho já foi feita, e agora segue a questão de como conduzir esse processo para que a gente consiga finalmente entrar nesse mercado de uma maneira não apequenada, né, de uma maneira industrial, de uma maneira importante, impactante. Aqui, a título de exemplo, esse é um projeto meu da FATEC de Capão Bonito, que é uma FATEC de silvicultura, é parceria da ASSIM e da Fibria, né? A ASSIM doou uma série de materiais, a Fibria também pagou uma metade da obra, e que é uma obra de wood frame, onde estão instalados os laboratórios da área de silvicultura da faculdade. Então, aqui dá para ver que o fato de usar madeira não é incompatível, né, com um ambiente de qualquer ambiente escolar, aí mesmo um laboratório tecnológico. E seguindo nesse exemplo, a nossa empresa está entrando, seguindo essa diretriz da SINAT, nós estamos entrando no ramo de produção de casas, agora não mais, além dos telhados, a produção de casas. Então, essa é uma parceria nossa com uma empresa chamada Weimann, que é uma empresa alemã de produção de equipamentos para fabricantes de casa, né? Mesas, como aquelas que vocês viram na palestra do Martin, uma série, inclusive, esses equipamentos caríssimos, claro que nesse caso a gente não utiliza. Mas isso aqui é a primeira unidade da TET que está sendo produzida lá. Ela incorpora essas diretrizes, essas relações do SINAT, e ela tem um objetivo muito específico, né? No nosso caso, o nosso produto, a gente quer tirar o máximo de tempo de canteiro e incorporar o máximo de tempo de industrialização. Então, tudo que puder ser industrializado no canteiro será industrializado na fábrica, será industrializado na fábrica. Então, esses módulos já são módulos tridimensionais, principalmente das áreas molhadas. Esse módulo aqui é um módulo tridimensional e esse módulo aqui é outro. E um vai em cima do outro. Então, aqui é um predinho de 100 metros quadrados, são 2 lofts geminados, e nós vamos construir 3 desses lofts, para um a um a gente entender os problemas que são os problemas que o Martin relata, né? Quer dizer, construir com madeira, fazer wood frame e tal, isso é uma coisa simples, né? Se você tiver o tempo ilimitado e recurso ilimitado, constrói-se qualquer coisa, até a Sagrada Família, né? Vai séculos, dinheiro e tal, não tem limite. Então, agora, com custo e com prazo, né, que são elas. Então, acho que a questão aqui da industrialização tudo que tem que ser feito para eliminar tarefas no canteiro tem que ser feito. A ideia dessa casinha aqui é que ela tem que chegar lá, o radier está pronto, o piso no radier está assentado, o gramado está colocado, o jardim está feito, o caminhozinho, a iluminação e tal. É um dia para instalar a casa e usar, né? Claro que esse um dia é uma metáfora, é um objetivo, não vai ser um dia, mas se forem 2, 3 ou 10, está lindo, né? Quer dizer, mas esse é o objetivo do nosso produto. O objetivo é conhecer o caminho, né? Porque não é uma questão de técnica, né? Não é uma questão de saber como fazer, a questão é de entender a logística de entrega, né? Como é que você entrega, como é que você monta, quais são os processos que estão entremeados nessa produção,
e que vão garantir que isso possa ser feito dentro de um prazo e dentro de um custo, principalmente do prazo, né? A gente acredita que se você diminui o prazo radicalmente, se o custo está 5 ou 10% acima ou abaixo, na hora que você apropria isso no financeiro, né, especialmente em épocas de juros baixos, faz uma baita diferença, muito mais do que os 5 ou 10% iniciais, né? Então, aqui dá para ver, enfim, tem manta de subcobertura, aqui nós estamos trabalhando com um revestimento externo que é chapa cimentícia flutuante. Isso aqui já é um aspecto do banheiro interno, a chapa de gesso já está impermeabilizada aqui para receber a cerâmica. Sistema de manifold com PEX, né, tubulação flexível, já passando aqui os dutos de elétrica. Nós temos embaixo dessa parte aqui que vai, que é a área de serviço aqui, que vai diretamente no piso, tem um shaft horizontal, por onde entra e sai toda a parte de tubulação de água, esgoto e elétrica, né? Então é um piso de madeira que está abaixo do piso do radier, tem um desnível no radier para poder encaixar essa caixa direto, já tem todos os engates, e isso são coisas que a gente vem estudando e vem discutindo de que forma, tem N formas de fazer, mas nós precisamos fazer da forma mais rápida e mais eficiente. Essa aqui é uma das paredes externas, né, já está preparada para receber a chapa cimentícia, né, a chapa cimentícia aplicada aqui, ela fica flutuante, né, ela ventila, e com as juntas aparentes. A gente faz uma paginação de juntas para não ter problema de juntas aí. Em alguns casos já está aplicado aqui o revestimento externo. Então era isso. Muito obrigado.